Oi, eu sou Samuel e hoje eu queria falar um pouquinho, queria trazer uma reflexão sobre equilíbrio e impermanência. Sabe quando você se planeja para fazer algumas coisas e chega na hora simplesmente você não consegue, você não tem energia para fazer? Você lista todas as tarefas e você diz, no sábado eu vou faxinar a casa, eu vou sair para caminhar, eu vou arrumar aquela gaveta, eu vou fazer comida, enfim, milhares de outras coisas que você quer fazer, que você sabe que tem que fazer, e aí você se decide a fazer tudo isso, se planeja, mas chega na hora você não tem energia para fazer tudo, ou você não consegue fazer como você gostaria de fazer. Isso é bem comum e eu acredito que todo mundo em algum momento da vida passa por algo semelhante, passa por uma situação assim. Mas você já parou para pensar como você reage nessas situações? Se você se entrega a essa falta de vontade e abandona tudo e vai ficar sentado no sofá mexendo no celular, ou não, se você se obriga a fazer tudo que você tem que fazer a qualquer custo e isso te custa muito caro. Você finaliza o dia com uma exaustão física e mental, a sua lista de tarefas toda completa, você deu check em tudo, mas você tá vazio, você tá sem nenhuma sensação de recompensa ou nenhuma sensação agradável, mesmo cumprindo todas aquelas tarefas que você se determinou a cumprir, sabe? Nenhuma dessas alternativas é ideal, ou nada parecido com isso, né? Na minha percepção, o legal mesmo é a gente tentar se equilibrar, sabe? A gente tentar manter o equilíbrio. A gente geralmente tende a pender para um dos lados. Eu sei que falar de equilíbrio é muito difícil, todas as situações que exigem equilíbrio da gente são difíceis, né? A gente geralmente caminha para um excesso de cobrança, de autocobrança e cobrança com as pessoas e sobrecarga, né, de funções e de pensamentos, ou fugir de tudo, né? Ou abandonar todas as obrigações. Então, é muito mais fácil que a gente permaneça em uma dessas extremidades. E não é tão fácil, não é tão simples a gente se manter num caminho do meio, num caminho mais equilibrado. É muito importante a gente aprender a escutar o nosso corpo e a nossa mente, enfim, e entender o que a gente precisa naquele momento, o que o seu corpo está pedindo naquele momento, o que a sua mente está pedindo naquele momento, e sempre que possível respeitar isso, sabe? Mas ao mesmo tempo, também é muito importante que a gente tenha resiliência para se desafiar, para a gente realmente forçar, né? Se forçar em alguns momentos a fazer coisas que a gente não tá com vontade, porque a gente não vai conseguir, infelizmente, só fazer as coisas que a gente tem vontade sempre, né? Existem obrigações, existem coisas que precisam ser feitas, esteja a gente com vontade ou não. É realmente muito complicado. Não, é uma situação que não tem receita, sabe? Ninguém pode dizer por você quando você deve explorar um limite seu e se forçar a ir além numa situação, ou quando você tem que atender um pedido de descanso do seu corpo ou da sua mente. É uma coisa muito particular, assim, que é só o conhecimento de si mesmo, sabe? Só você tendo cada vez mais intimidade com você que é possível você agir de forma mais inteligente, sabe? Você fazer escolhas mais inteligentes com relação a essas situações. Apesar de ser muito difícil a gente sair dessas extremidades, né? E a gente permanecer o maior tempo possível num caminho do meio, eu tenho pensado muito e sentido muito sobre isso, e eu acredito que o legal realmente, a maneira da gente viver de forma mais construtiva e menos destrutiva é de fato a gente buscar e a gente intencionar
esse caminho do meio, é a gente buscar esse equilíbrio. Muitas filosofias e muitas religiões falam exatamente sobre isso, né? Sobre a importância do equilíbrio. Um clichê, toda essa história de equilíbrio, que a gente muitas vezes acaba desconsiderando o quão importante é isso, o quão verdade, né, é essa ideia, o quanto tem valor essa ideia de você buscar viver uma vida equilibrada. E refletindo sobre isso, eu entendi que, pelo menos para mim, uma coisa que ajuda a gente a se manter mais em equilíbrio, que pode ajudar a gente a se manter nesse equilíbrio, é entender a impermanência das coisas. Entender que nada é, tudo está. A única coisa que é tudo e que é tudo em si mesmo, é Deus, é o todo, o universo, enfim, a força, como você preferir denominar. Mas é essa força maior que se resume no amor, né? Então essa é a única coisa que é e é tudo que é. Do resto, não existe isso. Tudo está, você não é a sua profissão, você está... Nós estamos aqui vivendo essa experiência humana, mas a gente também não pode só se definir como isso, sabe? A gente é isso também, mas a gente também é uma alma, é um espírito, enfim, são muitas coisas. E a gente está muitas coisas. Quando a gente entende que as coisas são impermanentes, eu acho que fica um pouco mais fácil de buscar esse caminho do meio, porque você entende que não tem felicidade que é tão grande que vai durar para sempre, não tem tristeza que é tão grande que vai durar para sempre, não tem estado de humor que é tão bom que você vai sempre ficar dessa forma, ou nenhuma vibração tão baixa, né? Um estado vibracional que é tão baixo que você não consiga sair. Existem essas nuances, existem estados vibracionais altos, estados vibracionais baixos, emoções boas, emoções mais difíceis, isso tudo existe, mas isso tudo são pontos, né? São pontos de vista, são lados de uma mesma coisa. Isso não é permanente, nada é permanente, a vida ela é impermanente, o ciclo da vida ele está sempre em movimento, a vida está sempre em movimento. E alguns movimentos são mais lentos e pode dar uma impressão de que você está estagnado nisso, ou que vai ser sempre isso. Outros movimentos são mais acelerados, muito rápidos, e você pode também ter a falsa sensação de que nunca vai chegar, ou que você nunca pode se acomodar, ou que nunca vai ser confortável, ou que você nunca vai conseguir, porque está tudo fugindo ali do seu controle. Então, eu acho muito importante a gente entender essa dinâmica da existência, a dinâmica que está na natureza, que está dentro e que está fora, porque é um reflexo exato, né? A natureza e tudo que a gente vê, tudo que a gente materializa, que está materializado aqui, é um reflexo do que a gente tem dentro. Então, assim como dentro a gente é impermanente, no mesmo dia a gente pode oscilar o humor, a gente pode oscilar as sensações. A natureza é assim, o clima mostra isso, sabe? A gente tem os ciclos, as estações, né, do ano que tá calor, tá frio, e aí tá florescendo, e depois tá morrendo. Então, tudo é cíclico, tudo é movimento. E é muita ingenuidade a gente achar que as coisas vão permanecer, tanto coisas boas, né, situações e sentimentos bons ou as coisas ruins. A vida ela se apresenta a todo instante e a gente é atravessado pela vida, a gente é atravessado pelas coisas, a gente é atravessado pelas pessoas e isso muda. Então você acorda às vezes de um jeito, você está determinado, você sabe aquela coisa, hoje ninguém vai estragar meu dia. E aí acontece alguma coisa, alguém te atravessa, é muito difícil você se manter assim. E é natural que a gente bambeie, né? Que a gente se estremeça ali. Mas
O que eu queria trazer, a reflexão que eu queria trazer, que é uma coisa que eu tenho entendido, é que mais importante do que a gente achar que a gente vai se manter lá em cima ou lá embaixo, que a gente vai se manter no estado vibracional elevado o tempo todo, ou que a gente vai sempre estar nessa baixa vibração e que você não consegue sair, mais do que a gente achar que isso é possível ou a gente querer isso, mais importante do que isso é entender que você sempre pode voltar para o meio. Então, entendendo que as coisas são impermanentes, você vai entender que uma hora você vai estar lá em cima, outra hora você vai estar lá embaixo, mas você não precisa ficar nesse extremo. Você pode voltar para o meio, onde o barulho de nenhum dos dois lados vai se sobressair tanto. Entende? Ela é uma coisa que é muito simples, mas ao mesmo tempo é difícil de aplicar. Em teoria é muito simples, entender o equilíbrio é simples, mas é muito difícil de aplicar. Mas eu acho que quando você muda um pouco essa ideia e tenta colocar como intenção voltar para o caminho do meio, fica um pouco mais fácil, porque a gente sempre pode voltar. A gente sempre pode voltar para casa, a gente sempre pode voltar para si, a gente sempre pode voltar para a vida. Não importa se há 5 minutos atrás você se excedeu e você foi ríspido com alguém, você foi grosso, enfim, você agiu de uma forma desequilibrada. Não importa se há 5 minutos atrás você estava afundado numa cama deprimido. Ou não importa se há 5 minutos atrás você teve a melhor notícia da sua vida e você está super eufórico. Tudo isso vai passar. Tudo isso é efêmero. E então, se a gente olha isso, esse dinamismo, com um olhar de perda, com um olhar de algo ruim, né, de se sentir desconfortável ou talvez em perigo, algo nesse sentido, acaba se tornando mais difícil. Mas se a gente muda e olha para isso como uma oportunidade, um lembrete de que a gente sempre pode voltar a esse ponto zero, a esse caminho do meio, eu acredito que as coisas fiquem mais fáceis. Eu acredito muito que isso é uma jornada, é um trabalho diário. E não existe um destino final. Não existe um momento em que todas as coisas na vida vão estar completamente alinhadas, harmônicas e tudo vai ser perfeito. Isso nunca vai acontecer. É um trabalho diário da gente voltar para casa, sabe? Da gente viver essa experiência aqui da melhor forma possível, da gente sentir o que a gente precisa sentir, seja um sentimento bom, agradável ou aqueles mais desafiadores. É a gente parar de olhar para os sentimentos mais densos e para os pensamentos mais tortuosos mesmo como algo que a gente quer fugir, porque isso só vai fazer a gente acabar voltando para eles. Então, é um trabalho diário de voltar para casa, de quando você perceber que você está pendendo demais para um lado, que a euforia, a felicidade, o prazer está sendo algo mais importante, então você está buscando o dia inteiro alcançar um prazer, ou o contrário, você não está conseguindo se agradar de nada e por mais que você aparentemente esteja com tudo tranquilo, você não consegue ter satisfação de viver, as coisas não têm graça. Quando você perceber que você está pendendo muito para um dos lados, quando você perceber que você está sendo muito afetado pelas coisas ou pelas pessoas, é lembrar que você sempre pode voltar para o caminho do meio, você sempre pode voltar para casa, você sempre pode voltar para você. E aí você vai pegar força para continuar, você se acolhe quando você precisar se acolher, você se exorta quando você precisar, você se dá a bronca quando você achar que precisa, mas sempre prestando atenção na qualidade desse diálogo interno, sabe? Sem ser algo muito permissivo de dizer, eu ajo assim porque as circunstâncias são assim, a vida me fez assim, e nem muito se cobrando, né? De que você tem que ser perfeito, de que você tem que dar conta de tudo, de que você tem que vencer. Porque a gente não tem que nada, a gente tem que viver. E viver nas extremidades nunca é bom, nenhum excesso é bom. E a gente pode às vezes ignorar isso, mas quanto mais a gente ficar ligado que o legal é o caminho do meio, que nada dura,
nem de bom e nem de ruim para sempre, eu acho que a jornada ela vai ficando um pouco mais leve. Então é isso, eu sei que viajei em muitas coisas, mas é uma reflexão que eu queria trazer. Espero que faça sentido para alguém aí que tá vendo. É isso, beijo.